Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga no portal do estudante e na TV Educação que tem muito conteúdo para vocês. Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre o arcadismo. Vamos ver o arcadismo, o contexto histórico, a linguagem utilizada e também alguns sonetos árcades. Então vamos começar aqui falando um pouco sobre esse movimento literário que foi o arcadismo. O arcadismo, também conhecido como neoclassicismo ou como setecentismo, foi um movimento literário que surgiu na Europa no século XVIII. O nome arcadismo faz referência à Arcádia, região da Grécia Antiga. Na mitologia grega, era a morada de Pan, o deus grego dos bosques, matas e dos pastores, tida como ideal de inspiração poética. Então, por aí, turma, a gente já consegue pegar algumas ideias do que nós vamos ter nesse movimento histórico, nesse movimento literário, que foi o arcadismo. Por exemplo, ele fala da questão mitológica do deus grego, ele fala dessa questão do bosque, da floresta, da natureza. Então, vocês vão ver que ao longo de todo esse movimento literário, essa figura vai permear todo o contexto das produções. Os escritores desse período, conhecido como Árcades, buscavam se distanciar da forma de escrita do barroco, a escola literária anterior que tinha os exageros e excessos como uma das suas características. Os autores do arcadismo tinham o costume de assinar seus trabalhos com pseudônimos, baseado nos nomes de pastores da poesia grega ou latina. Isso explica a presença da mitologia greco-romana e do pastoralismo nas obras arcadistas. Essa estética literária foi observada principalmente na França, Itália, Espanha e Portugal. E exatamente por isso também chegou ao Brasil. Então observem que o arcadismo ele vem trazendo toda uma renovação, toda uma mudança. Ele nega toda aquela linguagem, todo aquele exagero que tinha no barroco. Ele não quer mais todo aquele rebuscamento, aquela linguagem mais complexa, cheia de figuras de linguagem. Agora eles vão pautar uma outra linguagem, vão focar em um outro tipo de linguagem. Muito baseado em quê? Na presença da mitologia, tanto grega como romana, na presença do pastoralismo, vocês vão ver muito isso na obra do arcadismo, e outras características que a gente vai ver aqui ao longo da aula. O contexto histórico do arcadismo. O arcadismo surgiu em 1756, quando fundaram a Arcádia Lusitana, uma reputada academia literária que tinha como objetivo combater os excessos do espírito barroco e orientar a produção poética para uma estética neoclássica. Com o objetivo de se afastar da estética barroca, o poeta Árcade baseia-se nos preceitos do Iluminismo, movimento filosófico de bases racionalistas e antirreligiosas. Então, vocês sabem que a gente tem toda essa evolução, né, do pensamento, da criticidade, que vai acompanhando o homem, e aí vai também acompanhando a sua forma de pensar e a sua forma de produzir. Então, antes do arcadismo, nós tínhamos o barroco, uma linguagem bem mais rebuscada, mais complexa, e agora eles querem se afastar desse tipo de linguagem, querem combater todo aquele excesso, todo aquele exagero. O contexto desse movimento é marcado pelo avanço técnico e tecnológico que produziram a industrialização e o consequente êxodo rural. O período é fundamental para compreender o declínio do absolutismo e a ascensão da burguesia. Os autores árcades dialogam em suas obras com questões fundamentais da época, tais como a relação entre o homem e a riqueza ou como era viver na cidade. Então, vocês sabem que a literatura ela é uma forma da gente estar trazendo as questões da sociedade. Naquela época, como eles não podiam debater certos temas, eles usavam o quê? Usavam a literatura como uma forma de denúncia, como uma forma de mostrar o que eles gostariam de estar participando, estar mais atuando na sociedade. Então, eles traziam isso através da literatura. A linguagem do arcadismo é racional, clássica e sem rebuscamento. Ou seja, adota um vocabulário simples, em oposição ao período anterior. O barroco
Os escritores árcades propõem o equilíbrio clássico e a clareza das ideias, negando, portanto, a provocação, a rebeldia e dúvida expressa na linguagem utilizada pelos artistas barrocos. Então, vocês podem perceber que é totalmente o contrário, né? Eles não vão mais buscar todo aquele rebuscamento, eles vão optar por uma linguagem mais simples, sem drama, sem exagero, uma linguagem mais ligada ao campo, mais ligada à questão da mitologia, mais ligada à natureza. Então, uma linguagem bem diferenciada da linguagem anterior que era adotada no barroco. Outra grande diferença entre a linguagem do barroco e do arcadismo é que, enquanto no barroco o uso de figuras de linguagem é recorrente, como antítese, a hipérbole e o paradoxo, no arcadismo os autores pouco utilizam, aproximando assim da linguagem denotativa. Importante notar que os escritores árcades prezavam pela simplicidade da linguagem, expressas sobretudo nos sonetos, que era a forma fixa literária muito utilizada por eles, diversos decassílabos, né, com 10 sílabas poéticas. Quem não assistiu à aula anterior, corre lá na plataforma Gonçalves Dias e busca a aula sobre barroco. Na aula sobre barroco, nós listamos algumas figuras de linguagem que apareciam com muita frequência, como, por exemplo, a antítese, que são ideias opostas na mesma frase. A hipérbole, que é o exagero intencional. Esse exagero que é o quê? Justamente chamar a atenção do leitor, né? Ele é proposital. Ele tem mesmo essa função de chamar a atenção do leitor. E o paradoxo, né? Que fica aí mais no campo das ideias. É como se fosse algo bem contraditório, um pouco sem nexo, sem lógica, né? Até citei na aula passada a questão do Camões, né? Que ele fala: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Então é um paradoxo. Como é que vai doer e não vai sentir? Então tudo isso aparecia com constância no barroco. Já no arcadismo vai utilizar uma linguagem bem mais simples, né? Uma linguagem realmente denotativa, mais próxima do real. As tendências árcades estão relacionadas aos conceitos expressos em latim. Vamos tentar falar esses nomes aqui em latim. Fugere urbem, a fuga da cidade, ou seja, expressa por uma vida simples, bucólica e pastoril no campo, em detrimento de uma vida urbana e materialista. Locus amoenos, lugar ameno, agradável, ou seja, um lugar para viver que seja longe dos centros urbanos, onde reina a paz. Aurea meldícritas, equilíbrio do ouro, ou seja, expressa a tranquilidade e a paz, rica em aspectos espirituais, onde se idealiza a vida mais simples do campo. Então, observem aí nesses primeiros aspectos. Tinha a fuga da cidade para o campo, lá eles podiam ter uma vida mais calma, mais tranquila, voltada mais para a questão da espiritualidade, com contato maior da natureza, onde as pessoas podiam usufruir uma da companhia da outra, sem ter aquela correria, né, todos aqueles problemas que eles encontravam na cidade grande. O lugar ameno e agradável, longe dos centros urbanos, onde eles pudessem encontrar paz, onde a paz pudesse reinar, a tranquilidade pudesse reinar. E aí, assim, eles trazem essa questão do ideal de uma vida mais simples. Tudo é pautado no pastoralismo, numa vida mais simples, nada muito complexo como era no barroco. Inútil e trunca. Cortar o inútil e buscar o equilíbrio, ou seja, denota a simplicidade da linguagem árcade em contraposição à linguagem rebuscada e culta do barroco. E carpe diem, aproveite o momento e a vida, ou seja, termo expresso para indicar a efemeridade do tempo. Então, esses dois termos seriam o quê? Cortar tudo que é inútil, né? A gente pode até trazer isso um pouco para a nossa realidade. Atualmente as pessoas estão tão preocupadas com algumas outras coisas, com bens materiais, em estar postando nas redes sociais, e esquecem até de aproveitar as coisas simples, as coisas que dão realmente prazer, a companhia do outro, né? É muito comum agora as pessoas estarem juntas, mas não desfrutar da companhia do outro. Está ali sempre na tela do celular, está sempre prestando atenção nas redes sociais, está muito mais preocupado em postar do que em vivenciar o momento, né? Então, isso relembra, trazendo aqui para o aspecto mais contemporâneo, ali seria cortar o inútil, buscar o equilíbrio, né? Trazer a simplicidade. E o carpe diem, a gente já até tinha falado na outra aula, aproveite o dia, porque a vida ela é muito passageira, né? Ela acaba sendo muito efêmera, então aproveite ao máximo o dia. Então, quem gosta de usar essa expressão aí, carpe diem, significa aproveite o dia, né? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer.
Continuando as características do arcadismo, oposição ao barroco. Os autores do arcadismo tinham como objetivo romper com a estética barroca, opondo-se aos exageros e rebuscamentos desse movimento. Inspiração iluminista. O arcadismo surgiu durante o iluminismo, então esse movimento sofreu bastante influência do movimento iluminista. Equilíbrio e busca pela perfeição. Essa busca pelo equilíbrio e pela perfeição ocorre devido à tentativa de resgatar as tradições clássicas. Vale lembrar que no classicismo, movimento que serviu de inspiração para o arcadismo, o padrão de beleza era o greco-romano, por isso que ele também é chamado de neoclassicismo, né? Ele vai lá buscar recuperar esses padrões clássicos. O racionalismo, a razão era constantemente valorizada. O bucolismo e pastoralismo, a poesia arcade retrata uma natureza tranquila e serena, um refúgio calmo que se contrastava com os centros urbanos monárquicos. O burguês culto buscava na natureza o oposto da aristocracia. A poesia pastoral descreve a qualidade dos costumes rurais, exaltando as belezas da vida campestre e da natureza. E também a retomada dos valores clássicos. O classicismo serviu de inspiração para o arcadismo. Então, algumas características seriam o quê? O racionalismo, bucolismo e pastoralismo, é bem relacionado a essa questão do campo, a questão do pastor, e a retomada dos valores clássicos, no qual o classicismo serviu de inspiração. Aqui nós temos algumas obras do arcadismo, lembrando que acontece na literatura, acontece nas artes, é todo um conjunto, não inspira apenas a literatura, acaba inspirando várias outras formas de arte, né? Pastoral de Outono, de François Boucher, obra que representa o pastoralismo. Então, na gravura, vocês podem ver toda a tranquilidade, toda a calmaria, né? A questão do campo, ele se alimentando ali com as frutas, deitado calmamente, os animais ao lado, também num clima muito tranquilo, de muita paz, né? O que eles buscavam, essa questão do pastoralismo, de tudo mais bucólico, tudo que fosse relacionado ao campo e à natureza. Vocês observam mais ao fundo, né? A fonte com água, as árvores, tudo que traz esse tom mais do campo e da natureza. Aqui a mesma coisa, vocês podem perceber, no entanto, aqui nessa obra a gente tem a figura, a presença das figuras mitológicas, né? Ali os anjinhos, as ninfas, as deusas, né? Ali alguém sendo cultuado, eles levando ali alguma coisa para a deusa. Então, e ainda assim as marcas também do pastoralismo, as marcas do bucolismo, como ali a questão das frutas, do campo e tudo que está relacionado à natureza. Outras características desse movimento são a idealização da mulher amada, a pureza e a ingenuidade humana, a linguagem simples e objetiva, figuras mitológicas, uso de pseudônimos, preferência por sonetos e temáticas cotidianas. Então, nesse movimento literário, vocês vão ver muito a questão da idealização da mulher amada. Eles colocavam a mulher amada como sendo perfeita, como sendo ideal, como sendo pura, como sendo digna de todo amor, de toda beleza. Então, ele vai mesmo exaltar a mulher amada. Além de exaltar, ele idealiza, coloca ela mesmo num pedestal como perfeita. Pureza e ingenuidade humana, né? A linguagem, já falei, ela é bem diferente daquela linguagem do barroco, é uma linguagem simples, direta, objetiva. As figuras mitológicas com os deuses gregos, romanos, ninfas. O uso dos pseudônimos quando eles assinam com outro nome, não utilizam o próprio nome, eles escolhem um outro nome, né? E aqui a preferência era pelos sonetos. Eles saem um pouco da prosa, da outra forma de compor e dão preferência aos sonetos. E as temáticas eram as temáticas mesmo do dia a dia, do cotidiano. Aqui nós vamos analisar um pouquinho do soneto Arcade, de Cláudio Manuel da Costa. Na próxima aula nós vamos ver os principais autores do arcadismo, tanto em Portugal como no Brasil, e o quanto esses autores eles influenciam, como eles foram pioneiros e como todas as características que eles trazem vão influenciar toda uma outra geração. Então, esse soneto que eu trouxe aqui é do Cláudio Manuel da Costa, que diz assim: quando cheios de gosto e de alegria, estes campos de viso florescente, então me vêm as lágrimas ardentes, com mais ânsia, mais dor, mais agonia. Aquele mesmo objeto que desvia do humano peito as mágoas inclementes, esse mesmo em imagens diferentes,
toda a minha tristeza desafia. Se das flores a bela contextura esmalta o campo na melhor fragrância, para dar uma ideia de ventura. Como, ó céus, para os ver terei constância, se cada flor me lembra a formosura da bela causadora de minha ânsia. Então, conseguiram compreender? Ele está falando ali em relação à mulher amada. Ele está falando em relação à natureza que faz lembrar de toda a beleza que ela causa nele, né? Mas, no caso, ele está aí um pouco desesperado, né? Ele se mostra angustiado por não estar na presença dela, por não poder desfrutar da presença dela. E aí ele traz outras características, né? A questão das flores, a fragrância, o campo. E, mais uma vez, ele idealiza também a mulher amada, tá certo? Então, tem todas as características do arcadismo em contraposição ao barroco. No barroco, vocês percebem até uma linguagem mais difícil de compreender. Por exemplo, nas figuras de linguagem que aparece o hipérbato, que é a inversão da ordem das frases, então acaba sendo um pouquinho mais complexo para a gente compreender. Aqui agora o nosso Momento Português nas Redes. Se vocês quiserem participar do nosso Momento Português nas Redes, vocês podem mandar a indicação de vocês através do nosso Instagram, na plataforma Gonçalves Dias. Manda lá a figurinha, o meme, ou o soneto, a poesia que vocês gostariam de ver analisados aqui no nosso Momento Português nas Redes. Então aqui diz assim: pessoa do arcadismo, depois que essa quarentena passar, lindas flores, essa grama verde, cheiro de terra, carpe diem, amigos, né? Então ele traz aqui todos os elementos da natureza. Inclusive muitas pessoas realmente fizeram isso, né? Por conta de ter a oportunidade de estar trabalhando como home office, né? Muitas pessoas buscaram o campo, buscaram um lugar mais tranquilo, onde pudessem respirar com tranquilidade, onde pudesse ter mais calmaria para enfrentar esse momento que foi tão difícil para todo o mundo, né? E aí ele traz, né? Tudo ele vai enaltecendo tudo, enaltecendo a grama, enaltecendo as flores, vai enaltecendo tudo, e por final ele diz carpe diem, amigos. O que significa isso? Aproveite o dia, porque a vida ela é muito efêmera, né? Ela passa muito rápido, é tudo muito passageiro. Então, essa característica do carpe diem, ela retrata muito o arcadismo, né? Essa questão de aproveitar, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Aqui também nós temos mais um quadrinho que diz assim: às vezes Gutierrez sai da cidade e vai ao campo para se sentir menos só. Observem aí que a gente precisa fazer uma contextualização bem mais aprofundada. Lá na cidade, ele está em meio a muitas pessoas. Observem quantas pessoas estão ao redor dele na cidade. Inúmeras pessoas. E aí ele diz, às vezes ele sai da cidade e vai ao campo para se sentir menos só. É um pouco paradoxal. Por que é paradoxal? Porque ele sai do meio da multidão para se sentir menos só. Deveria ser o contrário. Mas isso é o que nós deveríamos fazer muitas vezes, né? Buscarmos a nós mesmos, né? Buscar, se encontrar, se reconectar com nós mesmos. Muitas vezes nós estamos tão ocupados, né, na correria, tão focados em redes sociais, na internet, que nós não temos tempo de reconectar com nós mesmos, né? Então isso acontece muito. Então é isso, turma. Vocês podem acessar a plataforma Gonçalves Dias. Lá vocês vão encontrar o conteúdo anterior ao arcadismo, vocês vão ver o barroco com todas as suas figuras de linguagem. As figuras de linguagem são muito cobradas no vestibular do Enem. É bom que vocês revisem essa questão da antítese, do paradoxo, de toda a questão que vem trazendo dentro dessa linguagem do barroco e o que ela muda para o arcadismo. Nós teremos ainda outras aulas sobre arcadismo, que vai trazer o quê? O arcadismo em Portugal, o arcadismo em Brasil e os seus principais representantes, tanto no Brasil quanto em Portugal. Aguardo vocês na próxima aula.